E é isso que eu queria colocar para vocês, que eu falo que são ações fascistas, né? Porque quando um cara passa por um casal gay e grita, a partir de 1º de janeiro isso vai acabar, isso é uma ação fascista? Ou Não está é. equivocado? Não, eu diria que são... Veja, aqui tem uma coisa. Primeiro vamos colocar o quadro latino-americano. Tudo isso é detestável e precisa ser combatido. Vamos caracterizar assim, todas as formas de discriminações sexuais, raciais, etc., são constitutivas do sistema capitalista. Elas existem. Quer ver um país... Existe o preconceito, mas a discriminação aberta... A discriminação e aberta, veja o caso das mulheres no México. É escandaloso. Veja o caso dos estupros na Guatemala e em El Salvador. É violentíssimo. Pegue o mapa da violência na América Latina. Não é um problema brasileiro. Não é. Melhor ainda. Não é um problema brasileiro no sentido que é só no Brasil. É um problema brasileiro, problema generalizado na América Latina. É um problema em escala continental. Qual é a origem dessa violência? Podemos resolvê-la no âmbito dos chamados costumes? Não, não podemos. Não é um problema de educação só. A educação pode contribuir, mas não pode resolver. Tem raízes sociais profundas, psicossociais profundas, que esse discursinho da paz e do amor, da tolerância, não toca. Sim. Não toca nas matrizes. É nesse sentido que eu digo que a denúncia da política de ódio é uma ingenuidade que eu nunca vi numa esquerda tão infantil, e nem diria de uma esquerda, desse progressismo tão infantil que comandou a política brasileira até agora e agora colapsou para frente, para sempre. A pauta identitária, que toca em problemas reais, foi incapaz de enfrentar a direita quando ela emergiu com força. Mostra que ela precisa passar por uma transformação radical. Não é que nós vamos ter que criticar o feminismo. Não, o feminismo dominante. Não é que nós vamos criticar as organizações das populações negras e quilombolas. Eles vão ter que transformar a qualidade do seu discurso profundamente, discutir a questão do poder, acabar com essa bobagem de empoderamento, de lugar de fala, de sexismo, Marta Suplicy. Tudo isso terá que ser rediscutido, tal como o movimento operário e camponês sofreram uma derrota. Então, o estupro, a violência contra as mulheres, a discriminação contra as comunidades LGBT, isso está atravessando a América Latina e não é uma novidade. Transformar isso no discurso político, no horizonte político da esquerda, constitui um grave erro. A política, a ideia de que nós... Eu fico realmente preocupado com o grau de infantilização que ocorreu na política aqui e nesse setor progressista. Denunciar a política de ódio me parece de uma ingenuidade absurda. A sociedade burguesa, e sobretudo nas condições de capitalismo dependente e periférico, está organizada a partir de um ódio de classe. Como ficam agora essa gente que me dá pena denunciando a política de ódio, de discriminação, se o país está retratado e organizado a partir do ódio e da discriminação? Qual ódio? Aquele que você nutre pelo teu vizinho, pelo aquele que é uma desavença pessoal tua? Não. Por um profundo ódio de classe. Como é que vamos explicar o grau de favelização das cidades? Como explicar a quantidade de camponeses que morrem no campo todos os dias? 60 mil mortes consideradas mortes violentas no Brasil. Um sistema carcerário absurdo, uma concentração de renda, a ausência de soberania, se não organizado isso por um profundo ódio que a burguesia tem em relação ao nosso povo, à nossa cultura. Então é uma ingenuidade absurda que tem que ser varrida. Não é uma ingenuidade, é que esse ódio da burguesia, ele não aparece para as pessoas como ódio. Veja, mas ele de fato... A esquerda também falha no sentido de não explicar a realidade. Sim, mas nós estamos aqui explicando roucos de falar durante 4, 5, 6 anos que esse caminho ia dar nisso. O que foi que aconteceu aqui no Brasil que pariu esse monstro, que é muito importante a gente dizer? É uma renúncia. Foi aqui todo mundo querendo fazer a liturgia de uma república que estava podre. E ao não fazer a crítica da república, permitimos para um sujeito, que será o futuro presidente da república, de 5ª categoria, deixamos ele com o monopólio da crítica ao regime. A tal ponto que ficou uma situação terrível, né? Haddad vai defender a república
e Bolsonaro vai atacar a República. Um vai defender a ordem, que deveria atacar a ordem, e o outro, que deveria defender a ordem, vai atacar a ordem. E por isso vai levar a maioria do povo, como já levou no primeiro turno. A campanha de Bolsonaro, veja, até essa é verdadeiramente infantil quando as pessoas dizem ele não. É infantil. Por que não dizer o nome do sujeito? Eu descobri que isso vem da literatura de Harry Potter. Essa literatura infantil que o mal não pode ser nominado. O mal tem que ser nominado. Nós não podemos banalizar o mal em nenhum sentido. E como recomendava Freud, temos que chamar a coisa pelo seu nome ou esquecemos a natureza da coisa. Então, essa característica individual, Freud discutiu abundantemente após a Primeira Guerra Mundial e verificou que as características da manifestação de massa precisamente traziam toda a histeria, a neurose do indivíduo. Isso se manifestava na massa. Não é que na massa ele adquiria um caráter que ele não tinha quando era supostamente um vizinho pacífico e cordial. Isso está tudo colocado na sociedade. Então, o que eu acho é que agora nós vamos ter que enfrentar o inimigo. Esse inimigo é um ultraliberalismo escancarado que vai estar assentado em 3 ou 4 pilares. Primeiro, o combate ao caráter corrupto do sistema, que é real. Tem alguma medida que Bolsonaro vai tomar para acabar com o sistema corrupto? Não, não anunciou nenhuma e é incapaz. Vai continuar, portanto, fomentando a luta contra a corrupção de maneira retórica e terá que conviver com ela, porque ele mesmo é fruto dessa podridão do sistema. Segundo, poderá dar emprego e renda para a maioria da população baseada num discurso do empreendedorismo, que o Estado se retira e desafoga a iniciativa privada. E logo depois desse peso saindo dos ombros da sociedade, com um Estado mais enxuto e, portanto, menos corrupto, o que é uma bandalheira completa em termos de verificação empírica, poderá recuperar, dar salário e renda para as pessoas? Não. Terceiro, poderá dar mais soberania para o país? Nenhuma. Está vinculando a sorte cada vez mais, no dizer do general Mourão, com o bloco americano em uma submissão completa à diplomacia estadunidense. Poderá criar um novo sistema político? Não, vai terminar de destruir o sistema político e tornar o país mais caótico. A esquerda, e o que eu chamo o novo radicalismo de esquerda, tem que se preparar para esse mega diagnóstico. Todas as lutas serão importantes, mas todas as lutas parciais são incapazes de enfrentar esse monstro que emergiu e estava aqui do nosso lado. Não é atitude individual do vizinho. É um mega projeto burguês, como o Valdir colocou aqui, nas condições do capitalismo dependente e rentístico.